Que história impressionante! Juiz falsifica documentos e inventa ser descendente de lordes ingleses. Vem comigo, vamos assistir isso daqui? A gente vai trazer aqui algumas questões jurídicas, consequências práticas dessa falsificação ideológica dele. E também vamos ver alguns comentários aqui muito interessantes. Olha só, gente. Vamos lá, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui. Preste atenção nessa história cabeluda. Ele nasceu numa cidade pequena do interior de São Paulo. Bonita a O cidade, cartório né? de Águas da Prata registrou Bonito. em 1958 José Eduardo Franco dos Reis. Mas parece que o José filho Eduardo José e Vitalina cresceu Franco dos achando que Reis. merecia Nome mais bonito. do que aquele nome podia oferecer. Eduardo Albert, né? Lancelotti. O resto eu não consigo ler. Não é fácil mesmo. A investigação aponta que, com imaginação e um documento falso, ele inventou que era descendente Caraca. da aristocracia britânica. E passou a Caramba. se chamar por um nome pomposo como o de um lord inglês. Edward Albert Lancelot Dodge Canterbury Caterham Wakefield. Edward Albert Lancelot Dodge Canterbury Caterham Wakefield. Cara, como o cara passou ileso. Olha o tamanho do nome. Me diga, gente. Que no sotaque perfeito da terra da rainha é dito assim. Edward Albert Lancelot Dodd, Canterbury Caterham Wakefield. Wakefield. A polícia afirma que Eduardo construiu uma vida de mentiras. E como Edward, Caraca. discreto, articulado, convincente, enganou instituições, colegas e o Estado, que lhe deu Só não enganou o poupa-tempo. Preste atenção, gente. Enganou até o Estado. Deu poder pra ele. Deu uma toga, né, cara? cargo, salário e poder. Edward tirou vários documentos em órgãos oficiais usando uma identidade falsa, se aproveitando de uma época em que tudo era manual e não havia controles rígidos. Como descendente de ingleses, ele estudou direito na USP, a Universidade de São Paulo. Depois, prestou concurso e em 1995 se tornou juiz. Então, assim, ó. Em 95 ele passou pra juiz. Quando ele passou, ele já tava ali. Faça as contas aí, gente. 95, quase. Já tava com 50 anos já, gente. Ou próximo dos 50. E assim, gente, você pode falar que não, mas quem conhece o mundo jurídico sabe. Carreiras de Estado, juiz, promotor, delegado, procurador da República, procurador da Fazenda Nacional, auditor da Receita Federal. Existe a fase, que é eliminatória também, chamada provas orais. São divididas normalmente em 3 dias, você escolhe um tema ali. E, gente, a gente sabe que é excludente, tá? E é elitizado. Você chega com um nome desse, você vai ser tratado diferente de José das Couves. A verdade é essa, tá? Teve um caso, um amigo meu que passou por um concurso de estado e tinha também uma menina que estava fazendo o mesmo dia a prova oral com ele. Só que o nome dela tinha um sobrenome bacana. E o dele é Zé das Couves, tá? Ele, como ele era muito inteligente, ele passou. Mas ele teve que responder 9 perguntas. A menina respondeu 3 e estava aprovada. Ele voltou 3 vezes para 3 rodadas de 3 para conseguir ser aprovado. E foi aprovado abaixo dessa menina. Então, a verdade é essa. Estamos no Brasil, num país racista, elitizado, estamentado ali. Existe essa divisão, né? Ainda você é conhecido pelo sobrenome. O cara botou, pô, Lancelot, Dodge. Então, assim, isso interfere demais numa aprovação. Ele deve ter, se pesquisar, ele deveria ter tentado concursos ali ao longo dos anos, né? E passou. Também é o mérito dele. Mas passou com identidade falsa, falsidade ideológica. O cara quis ser juiz, mas já cometendo crime, né não? Durante anos, Edward assinou sentenças, comandou audiências, deu ordens em nome da justiça. E ninguém, Caraca, em nenhuma instância, percebeu que o homem por trás da Em toga nenhuma era uma instância. fraude. Agora se discute se as decisões que ele assinou podem ser E aí, o que você contestadas. acha?
Materialmente, esse juiz, ele fez a faculdade, ele cursou a faculdade, foi aprovado, depois fez um concurso, né, enfim, uma prova para a magistratura, ele mesmo, né, com seus conhecimentos, e quando foi empossado, Ela se só, tornou juiz, então, ela só tem essa esquece de questão, dizer né, da de prova oral, uma né? troca de nome, mas materialmente o conhecimento necessário, os requisitos necessários para o exercício do cargo, eles estão preenchidos, eles estão presentes. É, Porém, né, eu acho que é bom que se coloque aqui que há opiniões, pode haver opiniões diferentes nesse sentido. principalmente em Alguém questões entenda que criminais, o né? ato de nomeação dele como juiz estaria, digamos, maculado porque há um uso de um nome falso. Juízes que conviveram com ele dizem nos bastidores que Eduardo ajustou até o tom da própria voz para se passar por Caramba, Edward. cara, que Falava doideira, hein? português com um pouco de sotaque britânico. Se Porra. aposentou em 2018, depois de 23 anos na magistratura. São documentos materialmente verdadeiros, porém formalmente falsos. Antigamente, essas informações só eram confirmadas se houvesse a necessidade de identificar alguém em determinado momento. A história dessa biografia escrita às margens da lei parece que terminaria impune. Mas a denúncia do Ministério Público afirma que ele cometeu um deslize alguns anos depois. Olha só. Foi em outubro do ano passado que Eduardo e Edward Outubro de 2025. se encontraram pela primeira vez, pelo menos oficialmente. Não porque quisessem. Ele veio até este poupa-tempo aqui na região central de São Paulo. Poupa-tempo, cara. Uma nova carteira de identidade no nome inglês, mas apresentou uma certidão de nascimento com o número de registro do nome verdadeiro. E com o cruzamento das digitais, a farsa de José Eduardo Franco Reis chegou ao fim. Imagina, né? A faculdade, a USP não... A faculdade federal ali de São Paulo não pegou, né? A faculdade de São Paulo não pegou. Sentenças, processos, segunda instância, tribunal. Processos dele já devem ter ido pro STF. Ninguém pegou. Aí o cara vai no poupa-tempo e aí cai tudo, né? A casa caiu. O alerta foi dado pelo setor antifraude do Instituto de Identificação, que travou a emissão de qualquer novo documento. Quando o juiz voltou ao poupa-tempo para buscar a segunda via do RG, descobriu que antes disso precisaria procurar a polícia. Quando ele chegou aqui ao Instituto de Identificação da Polícia Civil, foi avisado que seria ouvido numa investigação sobre documentação falsa. Os Olha investigadores isso. esperavam que o juiz Olha isso, cara. não dissesse nada além da verdade. Mas ele continuou mentindo. Caramba. Diante do E delegado... aí entra uma questão aqui muito objetiva, gente. Se o cara mente sobre a própria identidade dele, você não acha que ele mentiu sobre diversas sentenças que ele deu? Se realmente era culpado ou não? Há um desvio grave de caráter. Ou então só um cara megalomaníaco. O que você acha? Coloca aí. negou o que mais venera, a fantasia de ser parte de um universo que jamais foi dele. A paixão pelos lordes, reis e pelos salões silenciosos onde se serve chá na hora certa. Afirmou que não era Edward. Se apresentou como José Eduardo Franco dos Reis, mas disse ser artesão. Caramba! E ao ser perguntado então quem é o homem com o nome inglês, respondeu: seria um irmão gêmeo dele, dado à adoção ainda criança. Então, peraí. Se ele não é o Edward, que é o irmão gêmeo, então quem passou na faculdade então? Olha só. Você tá entendendo? É essa a questão. Ele não é o Edward, ele não é o juiz, ele mesmo tá negando isso. Complicado, gente. O cara tá enrolado. Britânicos. A polícia buscou todas as informações do passado em cartórios, nas instituições e até na Inglaterra. E o inquérito concluiu que Edward é apenas um devaneio de Eduardo. 90% Devaneio, das investigações cara. que são feitas aqui são feitas atrás de uma mesa, analisando dados. A gente pode regredir ao passado dela, desde que esse passado esteja documentado. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público por Opa, falsidade opa. ideológica, uso de documento falso e fraude em concurso público. Pronto, gente. A justiça aceitou falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude em concurso público. Ou seja, se ele for condenado, acabou. Anula tudo, porque é fraude.
É fraude em concurso público. Se ele fraudou o concurso público, usou documento falso, gente, anula tudo. Olha o problema que isso vai dar, hein? E o juiz virou réu. José Eduardo precisa ser comunicado da decisão para apresentar e sua aí? defesa. Mas não está fácil encontrá-lo. A polícia foi até o endereço registrado em nome Cara, ele de foi pra Londres, cara. Ele tá no Palácio de Buckingham. O porteiro disse aos Tá aí. investigadores que o ilustre morador se mudou no dia 5 de dezembro Caramba, do ano passado. cara. 3 dias depois... Não tem família, não tem filhos, netos, netas. Ainda não se sabe. Na sexta-feira, o Tribunal de Justiça suspendeu o Ih, agora ele pagamento da aparece. aposentadoria do juiz. Para quem viveu como um lorde, não combina sair pela porta dos fundos. E aí? Muito menos sem dinheiro. E aí, meus amigos? E aí, o que vocês acharam? Deixa eu olhar aqui alguns comentários, né? Vamos dar uma lidinha aqui nesses comentários aqui, olha só. Enganou a USP, o Judiciário, o Detran, mas não passou pelo poupa-tempo. Verdade. Verdade, mandou benzão. Deixa eu aumentar um pouco aqui, porque aí fica mais... Dá pra vocês verem aí, né? Vocês estão vendo aí? Dá pra ver. Sensacional esse comentário, verdade. Isso tem que ser exibido na BBC. Mas tem que virar filme, cara. Tem que virar lançamento de cinema. Tem que ir pra Hollywood. O que esse nome é essa descendência, né? Não abriram a porta. Não abriram de porta aqui, que somos obcecados por títulos e riquezas? Entendi, né? Eu acho que é muito mais dele, cara. Eu acho que o povo brasileiro não tem essa coisa, não. Sei lá. Essa loucura fecharia com chave de ouro se ele tiver... Cara, ele fugiu pra Londres, Aninha. Eu tenho certeza. Meu nome artístico é Lohane. Valeu, tá certo, ó. O nome verdadeiro de Joseph é José Eduardo. Ah, entendi. Ah lá, ó, Kings, né? O cara botou todo o nome dele em inglês. Joseph Edward Frank of the Kings. Dá pra sentir na voz do repórter, né? É verdade, é impressionante. A fraude é somente a mudança de identidade. O estudo ele tem, então, é essa a questão. Você pode até ter estudo para passar ali nas provas objetivas, mas na prova discursiva, o que conta é teu sobrenome, meu amigo. Sabia disso? Olha, que descobriram porque denunciaram. Imagine o tanto de gente que continua recebendo do INSS, esperando 40 anos para serem descobertos. Boa, boa. Faz sentido. Não, e imagina quanta gente não usa nome falso, gente. Agora, por que o infeliz foi lá trocar a carteira de identidade, né? É muita... Na verdade, assim, já estava num senso de impunidade, ou então ele virou esse doente mesmo de achar que era aquela pessoa, até porque ele mudava o sotaque dele e tudo mais, na verdade? O que esperar de um juiz que pratica falsidade ideológica? Perfeito, é o que eu falei. Se o cara pratica falsidade ideológica, o que você espera de uma sentença dele? E aí? Tá? A grande questão é essa. Eu achei esse comentário aqui muito interessante. Ó, foi o que eu atentei também. O concurso para juiz é totalmente elitista e excludente. O nome ajudou a passar nas provas orais e a ascender na carreira. Nomes comuns dificilmente conseguem ingressar. Pior ainda, transpor as provas orais. Se hoje em dia é assim, imagine na época dele. Cara, tá aí. Tá aí, né? Mais uma prova de que esse país é uma zona. Gente, que história impressionante, não é não? Que história impressionante. Olha, fica aí comigo, se inscreva no canal, curta, deixa o seu joinha aí e deixe seu comentário. Qual a sua opinião a respeito dessa doideira toda? Falou? Um abraço, tchau.